Iniciando então a nossa segunda semana de consagração, 8º dia, nós vamos falar sobre o tema a árvore improdutiva. Uma árvore que não estava produzindo frutos. É uma parábola que Jesus conta. E essa parábola ela é muito curtinha, são poucos versículos, mas ela é muito preocupante. Eu quero compartilhar essa realidade com vocês hoje. Ela está, como todos os nossos textos estarão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 6. Vamos ler esse texto. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Vamos ver o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola, né? Começando no 6. Essa figueira, ela foi plantada, e eu já falei sobre isso numa pregação recente. Uma ação intencional. Ela foi plantada na terra de alguém. Alguém autorizou. Alguém teve essa vontade, esse desejo. Alguém plantou essa figueira num terreno apropriado. O dono desse terreno é o próprio Deus. Na parábola, a representação do próprio Deus. Ele é o dono, é o Senhor, é o soberano, é aquele que dá a palavra final. Então, essa figueira, ela foi plantada nas terras que pertencem ao Senhor. E ela foi plantada no meio das vinhas, as vinhas que produzem as uvas, e a figueira que deveria produzir figo. Então, havia um propósito aí. O propósito dessa árvore é produzir o fruto específico pelo qual ela foi plantada. Ela foi ali colocada. E o dono tinha uma expectativa em encontrar um fruto nessa árvore. Foi procurar um fruto. Ele tinha uma vontade, uma expectativa, né, de achar ali um fruto. E não achou nenhum, irmãos, nenhum. Não está dizendo assim, bonitos frutos, uma árvore carregada de fruto, mas não tinha nenhum fruto naquela árvore. Bem, Jesus não estava falando de árvore, de fruta, mas estava falando para nós, né? Para que esse texto pudesse chegar até nós hoje, a gente pudesse refletir sobre ele. Nós somos essa árvore, e o Senhor nos plantou num lugar específico, na sua casa. Você está plantado neste lugar, você está plantado aqui. Principalmente para os membros desta igreja, né? Você está plantado aqui nesse terreno, nessa terra. Né? Estando plantado nesta terra, a primeira coisa que a gente tem que entender, existe uma expectativa de que cada um de nós possa dar fruto. Nós vamos ver aqui que ninguém deve ficar ocupando um espaço por ocupar.
sem propósito, sem uma razão de ser. Então aqui há um desejo de que uma frutificação aconteça nas nossas vidas. E cada um deve frutificar, a vinha deve frutificar para a sua espécie, assim como a figueira para a sua espécie. Cada um de nós deve estar produzindo o fruto dentro da nossa qualidade, dentro da nossa espécie. Então a primeira pergunta é: como está a nossa frutificação na terra que o Senhor nos plantou? Aonde o Senhor te plantou? O Senhor te plantou numa cidade, numa família, em uma igreja? E como é que está a nossa frutificação nesse ambiente ao qual o Senhor nos plantou? Se o dono vier e procurar um fruto em nossas vidas, ele encontrará? Espero que sim, porque quando ele não encontrou nessa figueira aqui, a coisa ficou complicada. Vamos para o verso 7. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? A figura aqui do que cuida da vinha é a própria figura do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para servir. E aquele que tem cuidado das nossas vidas dia após dia, tem cuidado de nós. O Senhor disse: eu nunca vou deixar vocês, eu nunca vou desamparar vocês, estarei com vocês todos os dias da sua vida. Ele é o Emanuel, é o socorro bem presente, é aquele que está perto, é aquele que nos dá acesso, é aquele que cuida de nós. O Senhor está o tempo todo conosco, é aquele que está preocupado, agindo em favor das nossas vidas. Tudo aquilo que a gente faz só ganha uma força porque a gente faz em nome de Jesus. Se Ele não estiver junto conosco, dentro da nossa vida, das nossas decisões, a gente não tem chance alguma. Então o papel aqui desse trabalhador da vinha, desse cuidador da vinha, representa a pessoa do próprio Senhor que cuida das nossas vidas. Ele diz assim, o dono da vinha: 3 anos que eu procuro o fruto dessa figueira e não acho. Então não é uma questão sobre pressão, não é uma exigência de produtividade fora do padrão. Houve oportunidades, se passaram 3 anos, 3 ciclos produtivos. Se for eu não sei como que é a figueira, mas tem árvore que dá fruta uma vez por ano. Teve 3 oportunidades e nada aconteceu. Está falando aqui de uma improdutividade. Deu um tempo, passou um tempo, 3 anos, e nada. Ele fala: corta. Por que vamos deixar ela ficar inutilizando a terra? E aqui, irmãos, a árvore estava ocupando um espaço naquele terreno, que é o terreno do Senhor. Essa árvore estava se alimentando daquele lugar, estava se beneficiando daquele espaço. Aquela árvore estava se alimentando da água daquela terra, estava se alimentando das águas ali, dos nutrientes daquela terra. Estava roubando nutrientes daquela terra que as vinhas poderiam se beneficiar, mas não produzia nada. Estava o sol ali ocupando espaço, tomando sol para poder ter saúde, como uma árvore precisa. Ela estava dando custo, gasto, teve um investimento ali e nada produzia.
ocupava o espaço inutilmente. E isso aqui não está falando de árvore, está falando de nós. Nós, que estamos plantados na casa do Senhor, que recebemos constantemente as águas regeneradoras, as águas restauradoras que fluem do trono de Deus, que somos nutridos constantemente pelo sol da justiça, pelos nutrientes, né, da palavra de Deus. Há quantos anos? 1, 2, 3, sei lá quantos. E se o Senhor vier procurar um fruto nas nossas vidas? Um frutinho, será que Ele vai encontrar ou não? Está falando comigo, está falando com você. E aí, hoje a palavra do culto daqui do Figueirão foi pesada, né? Foi bem pesada. Mas, irmãos, Deus, Ele é cheio de graça e misericórdia, e Ele nos dá uma oportunidade, mas Deus também é justo, é justiça. E quando Ele dá um ultimato aqui, Ele fala, corte-a. Parece que o Pai não tem misericórdia, então. O Pai acabou a graça, acabou a misericórdia. A graça, ela é uma maravilhosa graça, é uma grande graça sobre as nossas vidas. Mas esse texto, ele fala que haverá o dia que ela termina, que vem a justiça de Deus, que vem a prestação de contas, que o fruto não está sendo encontrado. Então, vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo. Há o dia da foice, há o dia do corte, há o dia da sentença final. Então, nós vimos aqui sobre a soberania de Deus no culto. Se Deus manda cortar alguém, se Ele manda cortar, Ele manda. E acabou. Não tem como argumentar, não tem como dizer, Deus é injusto. Não. Ele tem um longo ânimo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas vai chegar o momento da justiça. Vai chegar o momento do corte. E era para ser esse dia. Mas, graças a Deus que a gente tem um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus. Jesus, Ele intercede aqui por nós. Ele intercede, dá mais um tempo. Espera mais um pouco. Dá mais uma oportunidade. Vamos tentar um pouco mais. A intercessão aqui de Jesus. E eu creio que se nós estamos aqui recebendo tudo aquilo que a gente está recebendo da parte de Deus, é porque Jesus nos ama. E talvez Ele está entrando ali, né, numa intercessão, dizendo, Pai, dá mais um tempinho para Ele, que Ele, vamos ver se Ele toma jeito. Dá mais uma oportunidade para ela. Quem sabe esse ano ela vai levar a sério. Dá mais um tempo. Porque é isso que o texto fala. Respondeu o homem, no verso 8, que diz assim: respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Então, se a figura aqui é Jesus, Jesus está falando, eu vou continuar trabalhando mais 1 ano na vida dessa pessoa. Dá mais um tempo, eu vou trabalhar mais um pouco. Cavar ao redor. E cavar ao redor significa tirar aquilo que está atrapalhando, os pedregulhos, né, aquele terreno batido que está atrapalhando as raízes de talvez serem mais saudáveis. E isso requer, né, um esforço, isso traz um quebrantamento, isso é doloroso, é complicado, é um trabalhar de Jesus nas nossas vidas. E Jesus está falando, eu estou disposto a trabalhar mais 1 ano e a cavar mais fundo ao redor dessa vida. Então Jesus está disposto a pagar esse preço
nesse tratamento aí com as nossas vidas. Adubarei, vou continuar adubando, nutrindo, né, ali colocando algo para que tenha mais saúde, investindo mais um ano nessa vida, mais um ano nessa árvore. Aqui a gente vê a misericórdia do Senhor. Mas mesmo a misericórdia de Jesus, ela tem os seus limites. Vamos ver aqui o 9, que é a conclusão da parábola. O 9 diz assim: se depois de todo esse investimento se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então aqui, a possibilidade aqui do trabalho são duas. Então, a intercessão, o trabalho de Jesus por mais um tempo, e aqui a gente está falando de um ano, pode dar dois resultados. Depois de todo esse investimento, o ano que vem, o Senhor vem procurar novamente o fruto. Não está falando de muito fruto. Vem procurar um fruto. Pelo menos um frutinho o ano que vem. Se nós encontrarmos um fruto nessa árvore, celebração, glória a Deus, muito bem. Começou a dar resultado, começou a cumprir o propósito pelo qual a gente trabalhou tanto, investiu tanto amor nessa vida, nessa árvore. Começou a dar resultado, começou a produzir. Então a gente vê a intenção do Senhor, a intenção de Deus, a boa vontade, o trabalho, né, o trabalho de Deus em nós. Mas, irmãos, nós precisamos dar uma resposta. O Senhor, Ele é ilimitado no seu investimento sobre as nossas vidas. O quanto Ele tem investido em nós, desde quando chegamos à realidade e a compreender um pouco mais do Evangelho de Cristo. Aqui, essa árvore, a árvore não tem querer próprio, mas nós temos. Então, é um posicionamento nosso, é um querer nosso, frutificar, mudar realmente, desejar produzir algo bom, mesmo que seja um pequeno fruto, mas isso vai estimular para que no próximo ciclo haja mais. A gente está curtindo lá a nossa jabuticabeira, que está num vaso. A primeira vez que ela produziu, a gente ficou muito feliz. A gente colheu lá umas jabuticabinhas, né? Mas dessa vez, esse ano, ela deu umas jabuticabas grandes, bonitas, né? Aí eu percebi que aquela primeira foi muito sem graça, aquela primeira. Agora que eu vi, né, que aquela primeira colheita, e eu tirava foto, mandava, acho que queria impressionar, né, as pessoas. Nada, agora sim, tem umas jabuticabas lá grandes, né, estão produzindo. Então, a gente começa com um pequeno fruto. E conforme os ciclos vão passando, né, esses frutos vão encorpando, vão ficando cada vez melhores. E isso é para a honra do Senhor, porque o Senhor é esse que nos deu esse espaço de crescimento e que trabalha na nossa vida para que a gente possa crescer. Será que Deus vai ficar, né, investindo tanto tempo na nossa vida para a gente não dar um fruto, um resultado para Ele? Não produzir nada. E aí o próprio Jesus fala assim, e a outra possibilidade, e se a gente continuar trabalhando mais um ano e não tiver nenhum fruto, aí corta, aí acabou. É o ultimato, acabou, não tem mais jeito. Que seque então, arranca, tira daí, bota no fogo, para ver se algo melhor ocupa o espaço dessa terra. É o tempo da justiça de Deus, irmãos, e Ele existe, Ele é real, e a gente precisa, né, ter esse temor, essa preocupação com esses dias. E aí, pensando sobre a nossa realidade aqui,
Nós estamos nos 21 dias para mais um ano de 2026. O ano está começando agora. Eu não sei como você chegou aqui para fazer essa jornada dos 21 dias, mas tem um ano pela frente. E o ano que vem, nós vamos estar aqui de novo, né, fazendo os 21 dias de 2027. Como será esse 2026? O quanto, né, o Senhor está trabalhando na nossa vida e o que a gente vai entregar para Ele durante o ano de 2026. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, é ter essa parceria com o Pai que nos plantou, com o Filho que trabalha em nossas vidas e produzir bons frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Então tenha isso em mente e talvez escreva lá na sua consagração pessoal, você que está fazendo, né, a respeito dos frutos para 2026. Deixa registrado. A gente ainda não tem a tecnologia, né, para poder você preencher lá onde tem os campos e guardar num banco de dados. E também eu não quero ficar vasculhando o que você está escrevendo, não é? Isso é uma coisa pessoal. Escreve lá no seu caderninho aquilo que Deus está tratando com você. E em 2027 eu te desafio. Como é que foi a sua frutificação durante o ano de 2026? E eu quero, indo aqui para o encerramento, dizer que nunca é tarde para produzir. O tempo não passou para ninguém. Você está respirando aí. Nunca é tarde para você poder começar a produzir para o Senhor. Eu quero contar a história de um homem chamado John Newton, que ele era, no final dos anos de 1800, ele era um capitão de um navio negreiro, e ele fazia o tráfico de escravos, né? Ele era um traficante de seres humanos, né? Fazia tráfico de escravos. Ele é o responsável pelo navio que trazia os escravos para os Estados Unidos. E esse homem era um blasfemo, não se preocupava com nada sobre Deus, um beberrão, um contraventor, um criminoso, um homem mau. E viveu assim durante muitos anos na sua vida. Muitos anos improdutivo, ou, na verdade, produzindo mal na face da terra. Muito mal. Mas um dia, a história fala que até a mãe dele falava, esse daí nunca vai mudar. É um traste, né? Mais ou menos assim. Quando a mãe fala, é porque é sério, né? Mas teve um dia que teve um naufrágio muito grande, quase todos morreram, e esse tal de John Newton sobreviveu. Teve uma experiência ali, que ele clamou a misericórdia de Deus. Como falam, né? O ateu é ateu até que está correndo risco de vida, né? E quando estava correndo risco de vida, clamou o favor de Deus. E ele sobreviveu a esse naufrágio. Depois de alguns anos, ele se tornou pastor. Depois dessa experiência de conversão, depois de 4 anos, ele se tornou pastor evangélico. Continuou ali trabalhando, sem muita notoriedade. Mas, quando ele tinha 54 anos de idade, 54, hein? Já viveu mais do que vai viver para o futuro. 54 é a idade que você... Quem tem 54 já começa a pensar na aposentadoria, não é? Assim, quantos anos faltam para eu me aposentar? Né? Hoje em dia está difícil de pensar nisso, né? Mas com 54 anos, ele compôs um hino chamado
Amazing Grace, que é a maravilhosa graça, ou a graça maravilhosa de Jesus. E esse hino que ele compôs, né, ele foi traduzido para dezenas de línguas, ele foi inspiração para centenas de versões de música, e até hoje está nos hinários das igrejas e é cantado pelas igrejas do mundo. Alguns dizem que é o hino que é mais cantado nos velórios, né, até hoje no mundo todo. Talvez um fruto que se lembrem deste homem. Eu tenho que olhar aqui, senão eu não vou lembrar dele. Ele chama John Newton. Mas Amazing Grace todo mundo lembra. Porque foi o fruto que ele produziu. E quando esse homem tinha 82 anos, viveu bastante. Quando ele tinha 82 anos, ele disse assim: a minha memória está quase perdida, mas lembro de duas coisas. Eu era um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. E a graça dele me alcançou. É isso, irmãos. A graça do Senhor está nos alcançando hoje. Não importa o tão improdutivo que você julga ser hoje. Quando a graça dele nos alcança, o grande Salvador nos alcança, alguma coisa boa tem que sair daí. Um bom fruto tem que sair daí. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos para a frase do dia, enquanto o pessoal aqui se posiciona rapidamente. Repita comigo aí. Você não foi plantado para ocupar espaço. Você foi plantado para produzir fruto. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com liberdade. Mas sirva ao Senhor dando frutos que permanecem. Amém.